45992544747. Bora interagir? Vamos lá. Boa tarde, Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Excelente. Os assuntos hoje estão bastante relacionados, Olha né? só, né? Que bom, né? As mãezinhas que estão em casa aí, que aproveitaram quarta-feiras de cinza para ficar aqui com a gente, acompanhar a gente nessa tarde. Vai ter uma aula aqui, né? E para as futuras mamães também, né? Uma fome, uma enfermeira, nada melhor. Fechou. Mas eu queria que você começasse explicando pra gente, Claro. Kátia, qual que é o tempo ideal de amamentação? Porque isso sempre gera dúvidas também, devo amamentar, não devo? E a gente sempre está passando essas dicas também. É a importância da amamentação, como você viu ali no primeiro bloco também, né? Então, o tempo. Então, assim, deve-se amamentar 6 meses exclusivo com leite materno, né? Então, passou dos 6 meses, o bebê ele vai começar a introdução alimentar. Vai começar a comer frutinhas, né? Alguns legumes, enfim. Mas ele deve continuar no peito. Então, assim, são 6 meses exclusivo aleitamento materno. Mães, não precisa dar água durante o tempo do aleitamento materno, não precisa dar chá, não precisa dar fórmula, se o neném está ganhando peso, não precisa nada diferenciado. Inventar moda. Não precisa inventar moda, né? Antigamente usava-se chazinho para os bebês, usava-se o próprio leite de vaca, mas não é necessário. Isso aí pode trazer danos muito grandes, principalmente para o intestino do bebê. Existe uma doença chamada enterocolite necrosante, que o intestino do neném necrosa, apodrece. Por quê? Porque ele desenvolve uma reação a algum tipo de produto que o neném mamou, né? De algum tipo de alimento que não é necessário para ele. Então, um leite de vaca, um chá. Então, não precisa. São 6 meses de aleitamento materno exclusivo e o Ministério da Saúde recomenda até os 2 anos. Então, até os 2 anos de idade, o neném precisa mamar, né? Então, 6 meses... Aí depois o tempo do desmame, na verdade, é o tempo da mãe e do bebê. Nós entendemos que algumas mães voltam a trabalhar, que a rotina fica mais difícil. Então, assim, a gente não tem como colocar todas numa caixinha só. Algumas mães trabalham fora, outras não. Outras saem de casa às 7 horas da manhã e chegam às 7 horas da noite. Isso que chega um momento que pode diminuir um pouco o aleitamento materno quando elas retornam ao trabalho, né? Mas então são 6 meses exclusivo e depois é o tempo que elas quiserem. Por isso que foi a gente necessário. tem importante também essa importância da licença maternidade, né? Que são esses 6 meses aí que a criança precisa estar o tempo ali com a mãe mesmo, né? Se alimentando e tal. E ter esse acompanhamento. Mas esses 6 meses a gente tem um delay, porque algumas empresas voltam com 4 meses, né? Então, assim, nós temos um delay aí, nós temos um furo aí na Constituição, que o Ministério, ao mesmo tempo que pede 6 meses de aleitamento materno exclusivo, algumas mulheres voltam a trabalhar, porque a licença maternidade na rede privada são 4 meses. Então, esses 6 meses, ela tem direito a 1 hora, daí, mais 2 meses, ela tem direito a 1 hora por dia para o neném mamar. Mas, nesse momento, infelizmente, acontece que algumas mães não conseguem desenvolver o aleitamento materno. Fica a minha crítica. Aí, ó, tá vendo? Mas, assim, e como amamentar o bebê nos primeiros dias? Porque tem muitas mães, principalmente nos primeiros filhos ali, tem dificuldade, que racha o bico, dói, ou não conseguem fazer direito. Como fazer esse primeiro contato ali? Mães, trago verdades. A amamentação, ela não é tão fantástica nos primeiros dias. Ela não é tão fisiológica como deve ser. Então, o peito, para começar a produzir leite, ele faz uma reação inflamatória e dói. Dor, calor, rubor e edema, que a gente fala. Dor, peito mais quente, fica mais inchado e fica mais avermelhado. Então, assim, isso aí se torna desconfortável para a mãe nos primeiros dias. Mas isso é fisiológico, certo? E o bebê precisa mamar nesses primeiros dias de 2 horas e meia em 2 horas e meia, no máximo de 3 em 3 horas. Nossa, Kátia, isso é cansativo. Sim, ser mãe é isso. Quando você se permite amamentar, é isso. Vai ser cansativo nos primeiros dias. Dê para você 10 dias. São 10 dias realmente que você fala, não sobreviverei. Mas vai dar certo. Passou os 10 dias? Passou os 10 dias, o neném começa a regular o soninho dele. Ele vai querer mamar a cada 3 horas. Então, você tem 3 horas de intervalo para poder descansar também. Mas nos primeiros dias, até passar essa fase de inflamação na mama, realmente não é muito fácil, né? Por isso que a gente sempre fala, procure um profissional para te ajudar. E assim, e como saber se o bebê está satisfeito ali com o leite materno? Principalmente aí nesse começo, que as mães não sabem ali também, tem que fazer a criança rotar e tal. Mas como saber se ele já está tranquilo e está bom? Isso, nós temos alguns sinais que nós precisamos observar no nosso bebê. Primeiro, eliminações. Esse bebê não está fazendo xixi, então ele não está mamando. Se não está saindo, não está entrando. Então, o bebê recém-nascido, ele precisa fazer de 4 a 6 fraldas a cada 24 horas. Né? Então, assim, se o seu bebê fez um xixi 3 horas da madrugada, agora já é meio-dia e não fez outro, está faltando leite. Então, assim, eliminações, né? Nem precisa ter fraldas cheias, né? Tanto de xixi quanto de mecônio, que a gente fala, que são as primeiras fezes do bebê.
Outro parâmetro, sono. Se ele não dorme, só chora, é porque está com fome. Né? O outro parâmetro é balança. Se não está ganhando peso, é porque está com fome. Né? Então, assim, eliminações, sono, repouso e peso. Isso aí são os parâmetros para a gente saber se está mamando o suficiente. E vai tendo esses contatos. Isso tudo também, gente, no pré-natal ali, eles já vão explicando para as mamães também. Isso não é novidade ali, mas às vezes acaba esquecendo também. É importante lembrar esses cuidados aí. Mas como que deve ser essa amamentação do recém-nascido? Porque a gente sabe que daí, automaticamente, como se foram os primeiros 10 dias, ele já sabe que em 3 horas a mãe tem que estar ali. Mas como que funciona? Como que é esse trabalho ali? Então, assim, o neném vai despertar, né, a cada período. E aí, olha, eu já trouxe o meu bebezinho. Esse já veio várias vezes no programa, ele vem passear aqui. Ele vem passear aqui. O que a mãe precisa entender, primeiramente, assim, tem uns bebês que choram muito para mamar, são as posições. Então, alguns bebês, Mauro, eles nascem com torcicolo congênito, com dorzinha no pescoço. E a mãe fala, ele não quer mamar e quer mamar todo tempo, ou se irrita. Por quê? Porque às vezes naquela posição não está legal. Né? Então, assim, como deve ser a amamentação nos primeiros dias? Primeiro, posicionamento deve ser confortável para a mãe e para o bebê. Então, a mãe precisa estar sentada numa poltrona, o bebê precisa estar... Eu gosto dessa posição invertida aqui, ó. Coloca as perninhas para trás, coloca o bebê bem retinho aí para evitar a dor, né? A amamentação deve acontecer de 2h30 a cada 2h30, né? O bebê deve arrotar, né? Então, a mãe tem que segurar o bebê depois da mamada de pezinho. Se ele não fizer aquele barulhinho da eructação que a gente fala, né? Que é o barulhinho do arroto, no mínimo 10 minutos. Tá? E outra coisa que precisa, barriguinha para cima quando for colocar o neném dormir. Não se usa mais nos primeiros dias colocar o bebê de ladinho. Tem que ser barriguinha para cima, porém com o bercinho levemente inclinado para evitar refluxo. E aquelas almofadas que tem, são úteis? É interessante usar ou não? Que você coloca o bebê por baixo? Ela fica, a almofada da amamentação, ela faz um círculo, ela fica muito confortável. Então assim, por exemplo, numa posição igual essa aqui, ó, o braço da mãe está ali confortável. Também, né? Tá, às vezes, nossa, mas eu não tenho condição de comprar. Então você pega um cobertor, enrola ele, né? Faz um rolinho e coloca em volta. Tem o mesmo valor. Ou vai no canto do sofá, onde tem o braço do sofá, para você apoiar o braço. Dá para dar um jeito. Porque nos primeiros meses ali ele vai estar levinho, mas depois o bichinho vai virando um chumbinho. Bom, e o normal, o bebê, em 30 dias o bebê ele precisa engordar de 700 gramas a 1 quilo. Então, em um mês você já vai sentir bastante diferença no braço. E assim, o que as mães podem comer para aumentar, de repente, a produção desse leite materno? Ou a gente sabe que o leite materno é importante, ele já tem todas as vitaminas. Mas tem alguma coisa que pode dar um up ali nesse leite também para as mães? Então, a mãe ela tem que ter uma dieta adequada. Então, assim, mães, nasceu o bebê, não é hora de fazer dieta para perder peso. Regime. Não é hora de regime. Então, você virou uma fábrica de comida, né? Então, assim, a mãe ela tem que se alimentar com bastante proteína, carboidrato. Precisa disso. Tomar bastante, né? Bastante líquidos. Mas o que vai fazer esse leite ser produzido em mais quantidade é a frequência da mamada. Ah, eu vou dar uma mamadeira de madrugada. Então, você deu o neném mamou, né? 11 da noite e depois só às 7 da manhã, porque nesse intervalo foi para mamadeira. O seu corpo ficou muito tempo sem estímulo. Então, não adianta você comer e tomar cápsula suplementar se você deixar 7 horas o seu peito sem o devido estímulo. E aí não vai funcionar. Mas a alimentação, mães, por favor, alimentem-se bem. E aquela história de comer para 2, é sério? Aí, a amamentação dá muita fome, realmente. Então, durante o período que ela está amamentando, algumas mães fazem até hipoglicemia, diminui a glicemia, se elas não estão bem alimentadas. Então, sim, ela virou uma fábrica de comida. Então, ela precisa se alimentar e a fome vai ser maior, sim. Então, não quer engordar? Então, procure uma nutricionista que faça um cardápio variado, balanceado, vindo de encontro com as demandas. Porque eu preciso de uma mãe em pé para amamentar, né? E para cuidar. Para cuidar dessa criança. Tá, agora você falou da mamadeira. Uma dúvida, se a mãe tá com bastante leite, não deu hora desse neném mamar, ela pode tirar o leite e de repente dar para ele mais tarde, na hora dele mamar, na mamadeira? Então, assim, tirar o leite é muito importante. Então, quanto mais leite ela tem no peito e ela deixa esse leite estocado, mais risco dela fazer inflamação, mastite. Então, precisa, sim, mas viu que o peito encheu, o neném não acordou, coloca a bombinha, uma bomba elétrica ou manualmente, tira esse leite dentro do peito. Tá? Aí vou sair ou vou fazer qualquer coisa, o neném vai mamar. Então, assim, existe um risco de inserir a mamadeira. A mamadeira é muito mais fácil do neném mamar. Como se fosse nós fazer uma analogia, um canudo mais calibroso e um canudo fino para tomar um milkshake. Então, para o bebê, a mamadeira é muito mais fácil. Ai, mamei na mamadeira, como foi fácil? Na próxima vez eu vou pro peito, ele vai dar uma
uma resmungada. Então, nesse período aí, por exemplo, assim, ela quer descansar ou ela precisa dar esse leite de outra forma, o ideal é dar num copinho, bem devagar, assim, na boquinha, o neném vai mamar a mesma coisa. Então, assim, existem bebês que conseguem mamar na mamadeira e no peito, mas você vai arriscar para saber se é o seu é assim ou não? É um risco. E qual que é a fase da mamadeira, então, ali? É depois desses 6 meses mesmo que para de amamentar ou tentar não usar tentar não usá-la, porque o que acontece? A mãe vai trabalhar fora, certo? E aí, durante o dia, o neném vai ficar na mamadeira e durante a noite a mãe vai dar o peito. Nos primeiros dias vai dar certo, mas depois o neném vai preferir o quê? Aquilo que ele estava mamando durante o dia, que era a mamadeira, que era mais fácil. Poxa, passei o dia inteiro mamando numa mamadeira facinho e agora de noite tem que fazer todo esse esforço? Então, existe sim um risco. Todo o tempo existe um risco quando você insere ou chupeta ou mamadeira. Todos são iguais? Não. Mas é melhor não arriscar. É isso aí. E o que pode atrapalhar, de repente, Kátia, a produção desse leite materno? Porque tem algumas mães que reclamam, ai, não tenho leite, tal, já no 3º, 4º mês ali. O que pode ter acontecido ali? Gente, o que acontece que diminui a produção de leite? Então, estava tudo indo bem. Estava produzindo leite e, de repente, caiu a produção. Então, o problema fisiológico não é, porque um dia produziu bem. Cansaço, Mauro. Cansaço, sono. Quanto mais a mãe está cansada, estressada com sono, a amamentação, o leite diminui, tá? Porque o hormônio da amamentação, que chama prolactina, ele é produzido durante o sono e repouso da mãe. Então, se a mãe passa muito tempo estressada, muito tempo sem descanso, a produção de prolactina fica muito baixa e não acontece a produção. Então, mães, aconteceu lá com 3 meses, baixou a produção, estava tudo indo bem. Então, dá uma olhadinha na sua rotina, o que está acontecendo. Será que você não está sobrecarregada? Sua rede de apoio está ali? Será que você não está muito preocupada com o trabalho que você vai ter que voltar? Então, tudo que for hormônio de estresse, bloqueia a amamentação. Meu Deus, daqui 15 dias eu vou voltar a trabalhar. Aí ela começa a ficar preocupada, e aí ela vai começar a liberar cortisol, um hormônio que não é da alegria, não é de felicidade. E aí vai bloquear os hormônios da amamentação. Então, se estava tudo dando certo e de repente deu errado, dá uma olhada na sua rotina, no seu cansaço. E isso acontece muito, Kátia? As mãezinhas levam isso muito para você no consultório do estresse, porque é normal a mãe ter toda essa preocupação aí que você falou, né? Mas é normal, então, elas levarem isso aí? Muito. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês, mãe. Diminui a produção. São 2 dicas. Primeiro, você dá uma olhadinha na sua rotina se você está conseguindo descansar. Segundo, pegue uma bombinha elétrica e coloque, ou uma bombinha manual, coloque, estimular o peito novamente, como para você ciclar de novo, o teu corpo pensar que tem mais um neném. E aí você começa produzindo novamente, tá? Mas não adianta assim, eu nunca produzi leite adequadamente, agora estou com 5 meses, quero aumentar minha produção. Aí vai ser mais difícil. Agora, estava tudo bem, Mauro, estava tudo bem. E de repente deu errado. Então, você colocando uma bombinha para estimular mais e dando uma olhada ali, dando uma descansada, uma relaxada, tentando, né? A gente fala tentando se desestressar, tenho certeza que vai dar certo. Porque a gente sabe também que a chegada do filho aí, ele muda totalmente a rotina, né? E é bom também a gente falar da importância do pai ali, ajudar pouco a mãe também, né? A gente tá falando da mãe que tem que aumentar, tem que cuidar, tem que arrumar, e o pai tem que ajudar também para não dar esse estresse. Nas minhas consultas, né? eu sempre já puxo o pai aqui, ó, pai. Enquanto ela dá mamar, terminou, você vai lá, colocar o neném a rotar, trocar o neném, colocar a dormir, né? Porque até que a mãe, às vezes ela termina de amamentar e outro peito está vazando, tem que ir lá tirar leite. Então, assim, a amamentação vai demorar 1 hora e meia até o neném voltar a dormir. Então, se ficar tudo com a mãe, tá na hora de dar o próximo mamar. Então, pai, levanta da cama, pai. Vamos ajudar. E o que a gente pode fazer, de repente, então, assim, para diminuir também esses impactos, como você falou, né, que pode atrapalhar essa produção de leite? É se organizar ali com a família, porque a gente sabe que sempre tem uma avó, uma tia, tem alguém para ajudar, né? Provavelmente se mora perto, tem uns que é longe, mas as de perto sempre estão ali para dar então, uma assim, se for para ajudar, rede de apoio, chama de rede de apoio. Se for para ajudar, se for para ir lá só dar palpite, sentar no sofá e esperar. Esse dia eu tinha uma paciente que ela falou assim, o pessoal tá esperando janta aqui em casa, tipo, o neném tinha 3 dias, ela falou assim, não, agora não pode vir, porque eu tenho um pessoal aqui, gente, primeiro, não é hora de visitar bebê recém-nascido, tá bom? Quem tem que ir lá na casa quem vai ajudar, a avó, a tia, enfim, alguém que vai ajudar. Então, se você ajudar, fazer comida, ajudar com o neném, com os afazeres da casa, com outra criança, de repente já tem outro irmãozinho, com certeza essa mulher vai conseguir descansar.
Então alguém fica assim, ó, agora eu vou ficar com o bebê e você vai para o quarto descansar até a próxima amamentação. Então essa mãe vai ter o período de 2 a 3 horas para descansar. Então assim, é organizar a rotina e é isso que eu faço quando eu vou nas casas. Organizo a rotina e mando as visitas embora. Não, e isso que é interessante, é você mesmo fazer esse apoio, essa ajuda também e mostrar. Porque sempre assim, né? Tem uns que vão lá e querem que ainda a mãe vai fazer janta, como ela falou. Querem fazer um agrado para uma puérpera? Manda uma cesta de marmitas congeladas. Aí, ó. Pronto. Não precisa ir lá. Manda uma cesta de café, uma cesta de marmita congelada. Eu sempre falo assim, cadê o presente, né? Não precisa mandar mais uma roupinha pro neném. Faz lá umas marmitinhas, manda, ela vai ficar bem feliz e com certeza ela vai ficar muito mais tranquila, vai ser um presente bem-vindo para essa mãe, tenho certeza. E ela vai ter mais tempo também ali para se dedicar, recuperando, né? E se dedicar aí a esse nenê. Gratidão, obrigado, Kátia, obrigada pelas dicas de hoje. Até a próxima. Ó, tá o Insta ali da Kátia na telinha ali, vamos deixar ali, ó. Se você ficou mais em dúvida também, quer saber mais sobre a amamentação, esses primeiros cuidados, porque a gente sabe que é um grande desafio. Tem algumas mães que não têm a família, a avó, tia, que eu acho que esses ajudam mais ali também próximo.